Bom dia, Alain. Bom dia, André. Bom dia a todos. O Flamengo pegou aí um grupo bem acessível, né? Tremenda cara de pau lá, o Landim, falando, porque tem logística, pô, quer o quê? Quer time fraco do lado de casa, como diria o Apolinho, goleiro amarrado atrás do gol, o que mais? Não dá, né? Dá para dizer aí que, não vou dizer que é uma carne assada, mas se o Flamengo souber temperar direitinho, pode virar uma carne assada. Não são adversários complicados. O Grêmio tem um grupo mais difícil, o São Paulo tem um grupo mais difícil, até analisando o nível dessas equipes brasileiras, né? Botafogo. Esses três, na minha opinião, estão em chaves que tem assim, eles e mais dois para duas vagas. Esses brasileiros, mais dois times estrangeiros, duas vagas em jogo. Palmeiras, o grupo não é simples, mas o Palmeiras é melhor que os outros. Ele vai classificar, provavelmente, até sem dificuldade, creio eu. E o Flamengo também deve se classificar. Acho que é o melhor grupo que o Flamengo pegou nos últimos tempos. Tem um adversário, que é a altitude, especialmente de La Paz, né? Porque a de Bogotá não é tão complicada. Além disso, o Milionários, que é um time que finalmente chegou na fase de grupos, ele sempre é eliminado antes, né? O próprio Fluminense o eliminou há 2 temporadas, depois caiu para o Olímpia, né? Era treinado na época pelo Abel Braga, o Fluminense. O Milionários sequer vai ter toda a sua torcida ao lado, porque vai ter um show dias depois da partida, e aí o estádio El Campín em Bogotá, terá um pedaço lá interditado, parece que vão ser 20 ou 25 mil lugares, 24 mil lugares, bem menos do que a capacidade normal do estádio. Então, até isso o Flamengo deu sorte. Quer dizer, não vai pegar o estádio lotado, aquela pressão, vai ter menos gente. Atrás de um dos gols vai ter um palco, pelo jeito, né? Uma montagem de um palco. Não vai ter gente ali para fungar no cangote, pressionar, torcer pelo time local. É um time que tem muita torcida, né? Elas jogam o Santa Fé e os dois times jogam lá, né? E o Milionários. Então, acho que o Flamengo não tem do que reclamar, não. Acho que foi bem interessante o sorteio. E mais, o Flamengo vai fazer um jogo contra o Nova Iguaçu, todo respeito ao glorioso Nova Iguaçu, é uma diferença técnica muito grande. Não é nenhum absurdo que o Flamengo, não que fale isso, não quero que alguém fale, não teria essa expectativa, não são eles que têm que falar, a gente tem que falar. O Flamengo tem que pensar assim, eu vou vencer o Nova Iguaçu por mais de um gol. Eu tenho que entrar em campo com essa. Primeiro, pensar em vencer. Segundo, pensar em ampliar esse placar. Se eu venço por 2 gols, 3, eu vou tranquilo para a Libertadores, eu volto com o título praticamente nas mãos. O que não pode ocorrer é o que houve com o Palmeiras ano passado. Perdeu para o Água Santa, né? E aí teve que se mobilizar para não passar o vexame de perder o título para um time pequeno, e levou, inclusive, para a Bolívia, contra o Bolívia, um time de garotos, e perdeu o jogo lá. Depois se classificou e tal, mas teve que meio que rifar ali 3 pontos na Libertadores para não perder o título paulista, porque seria um vexame o Palmeiras perder para o Água Santa aquela competição. E aí massacrou o Água Santa na volta e foi campeão. Mas, no entanto, o Água Santa jogou em casa, o Palmeiras jogou em casa. E o Flamengo vai jogar as duas no Maracanã, como jogou o Vasco, que é uma espécie de inversão de bando de campo, né? O Nova Iguaçu vai ganhar um dinheiro da renda, mas é uma inversão de bando de campo. Porque o Flamengo joga no Maracanã, vai ser a torcida do Flamengo. Aqui, bando de campo de Nova Iguaçu, só para constar na súmula, cara. O mando é do Flamengo na prática. Isso é inversão, clara inversão de bando de campo. Como foi do Vasco também. Também foi, porque o Vasco que levou o primeiro jogo para o Maracanã, estabelecendo o quê? Eu mando meu jogo no Maracanã. Aí a volta foi no Maracanã. A torcida de quem? Do Vasco. Pô, isso não é inversão de bando de campo? Teve um amigo meu vascaíno que ficou na bronca com esse. Não, porque. É claro que é inversão. E do Flamengo também é inversão. Flamengo e Bahia. Flamengo e Bangu. Foi inversão de bando de campo. O jogo foi no Nordeste, Aracaju, se não me engano. Né? E torcida do Flamengo. Isso é inversão de bando de campo, gente. Ou não é? Tapar o sol com a peneira. Isso é inversão de bando de campo. Além de pegar um time pequeno, o Flamengo joga as duas em casa. Se fosse uma coisa esportivamente correta, o Nova Iguaçu ia mandar num outro estádio pequeno, com a torcidinha dele ali, e dar, sei lá, um pedaço do Flamengo, sei lá, mas ele quer ganhar um dinheiro dele, normal, tal. Mas falando da parte esportiva, isso é inversão de bando de campo. Então, cara, o Flamengo não pode reclamar. Se fosse um clássico, no mínimo você tem ali 2 torcidas, a tradição, às vezes a superação de um adversário que está em uma fase para enfrentar o Flamengo pelo que representa o confronto. Se fosse o Vasco, né? O Vasco está arrastando mesmo. Agora é o Nova Iguaçu, gente. Pô, time organizadinho, bacana, pelo amor de Deus, o Flamengo tiver que perder título para o Nova Iguaçu com investimento tão alto, pô, aí não dá. Aí não dá. Antes de dar bom dia para o André aqui, só contar algumas novidades para vocês que começam na live de hoje. Primeiro, a gente está simultâneo aí no YouTube, no nosso Facebook da Action Live e no nosso Instagram também da Action Live. Então, você que também segue a gente, você ganha mais 2 opções para acompanhar a nossa live aí de toda segunda e quinta às 11 da manhã no programa Na Área. E outra coisa, né? Eu já falei aqui, a gente tem nosso clube de vantagens aqui na Action Live.
O que é o nosso clube de vantagens? Tem um link fixado aqui. Você entrando no nosso site ou pelo nosso aplicativo, você pode se tornar membro do nosso clube de vantagens. A gente sorteia uma camisa oficial aqui no programa Na Área toda segunda-feira, uma camisa oficial que você escolhe, a camisa que você quiser, a camisa número 1 do Flamengo, a número 2 de outro time. E ainda tem um bolão, né? A gente bota os jogos da semana no ar, né, até domingo, e aí se você ficar em primeiro você ganha R$500, se ficar em segundo você ganha 150, e aí você vai e dá prêmio até o 10º lugar. Né? Então, isso só para quem faz parte do nosso clube de vantagens, pelo nosso site, pelo nosso aplicativo. E para quem faz parte do nosso clube de vantagens, agora tem mais uma novidade. Né? A gente tem um chat interno, quem faz parte do nosso clube de vantagens pode mandar mensagem no chat, conversar com a gente no chat do nosso aplicativo ou pelo nosso site. E mais, a partir de agora, né, você que faz parte do nosso clube de vantagens, você manda mensagem no chat e aparece para a gente aqui como se fosse superchat, a gente lê para vocês também. Por exemplo, tem mensagem aqui do Monteiro já aqui, ó, dando bom dia a todos. Ele que está lá no nosso clube de vantagens, faz parte do nosso clube de vantagens, mandou aí abraço para o Monteiro, tá bom? Tá, então mais uma novidade para vocês ficarem cada vez mais próximos da gente e vice-versa. Mandar um abraço para o Herbert Martins, que também está aqui, o Flalocão, o Ronald e toda a galera, o Gevando, toda a galera que está chegando aqui. Né? André, bom dia, meu amigo, bem-vindo. A gente vai falar muito aí sobre vários assuntos, né? O Mauro já começou a falar do sorteio da Libertadores, que vai ser nosso primeiro assunto, daqui a pouco a gente vai mostrar os grupos aqui. Vai falar também sobre essa questão da altitude, sobre a questão do calendário, né? E também vamos falar sobre a questão do estádio estadual. Mas vamos falar também sobre sua coluna, que você levantou uma bola hoje, está dando o que falar lá no Twitter, né? Sobre o recorde do Rossi. Ou seja, tem muita coisa para a gente falar. Bom dia, meu amigo, bem-vindo. Bom dia, Alain, bom dia, Mauro, bom dia, Felipe aí da produção, bom dia a você que está chegando, vamos dando like aí para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui ao vivo e ajude a gente fazendo a sua inscrição. Ainda não é inscrito? Faça a sua inscrição aí, é rapidinho, clica no sininho e ajuda muito a gente está aí com 87 mil inscritos, buscando os 90 para depois galgar os 100 mil inscritos. Então, ajudando a gente. Se você já for inscrito, indica para alguém. Se você gosta da live, dos nossos conteúdos, indica para alguém que você sabe que tem o mesmo perfil, que gosta de uma coisa mais analítica, né? Enfim, é o nosso perfil aqui. Se você vê que a pessoa se identifica mais com isso, indica para essa pessoa e fala, pô, faz a inscrição lá e tal, para ajudar o canal a crescer. É isso, muita coisa para falar, não vou me antecipar com nada, concordo com o Mauro em relação à questão do Nova Iguaçu e tal, que seria melhor para o Flamengo realmente tentar resolver isso. Lógico, vai jogar sério, se o Nova Iguaçu dificultar a coisa aí, são 2 finais e tal, mas se houver a possibilidade, por exemplo, um gol cedo, uma situação assim, aí condiciona o jogo, o Nova Iguaçu sente a pressão, de repente, de uma final. Não sentiu a pressão da torcida do Vasco, mas pode sentir numa final, né? E aí o Flamengo, ou seja, o Flamengo tendo a oportunidade de encaminhar muito bem isso no primeiro jogo, o Flamengo não pode perder essa oportunidade. E isso envolve também aquela velha questão, né? De criar e marcar poucos gols. Aí vai ter que ser mais efetiva, vai ter que melhorar essa relação finalização-gols, né? Para poder encaminhar isso e aí poder focar na Libertadores. O segundo jogo, aí você pode até montar um time depois lá da batalha, lá com altitude e tal, estreia de Libertadores. O Mauro falou muito bem na última live sobre isso, né? Sobre que o primeiro jogo é aquela coisa, tá todo mundo ainda. É a estreia, é o primeiro jogo, se se puede, aquela coisa toda. Então, conforme o grupo vai andando, né? Os jogos vão acontecendo. Aí as coisas vão se situando e aí não diminui um pouco essa questão, né? Então cabe ao Flamengo jogar muito sério esse jogo do estadual e depois partir para o jogo da Libertadores. Ou fazer um manejo no elenco, também é uma opção. Fazer um manejo no elenco e dividindo o elenco em relação a pensar no elenco nos 3 jogos para poder administrar isso e aí podendo fazer alterações de acordo com a necessidade. São 2 opções que o Tite pode ter. Mas depois desses 15 dias é difícil, né? Chegar e manejar elenco. Esses primeiros jogos com o Nova Iguaçu tem que ser o melhor, até porque os caras já ficaram, quem não tá nas seleções, e até quem tiver, né, e não jogar, a gente não sabe se o Fabrício Bruno vai jogar, o Ayrton Lucas provavelmente não,
Então a gente então vai ter jogador aí com longa inatividade, né? Então seria interessante jogar, enfim, muita coisa para a gente falar aí nessa live.